nos próximos capítulos da novela Renascer, João Pedro, após garantir ao pai que não mandará Sandra embora de suas terras, pedirá a mão da filha de Egídio em casamento. Inocêncio, preocupado, vai falar: "Você tá maluco, João Pedro? Coronel Egídio vai lhe picar inteiro." João se mostrará um gênio e vai falar: "Sei do perigo que tô correndo, painho, mas eu tenho um plano para ferrar aquele desinfeliz de vez. Egídio Coutinho, que se prepare, vai cair na pior tocaia da vida dele." Egídio receberá em casa o convite de casamento de Sandra com João Pedro. Furioso, o vilão vai pegar sua arma e prometer a dona patroa acabar com o noivo da filha em cima do altar da igreja. O vilão, ao lado de Marçal, chega na frente da igreja. Marçal pergunta: "O senhor tem certeza que vai querer fazer uma coisa dessas na frente de todo esse povo e ainda mais na casa de Deus?" Egídio, com sangue nos olhos, pega sua arma e garante ter chegado o fim dos inocêncios. O pai de Sandra invadirá a igreja e terá a pior surpresa de sua vida, com uma armadilha sensacional armada por João e José Inocêncio. Os convidados observam Egídio com uma cara de trouxa falar: "Mas o que é isso? Alguém pode me explicar? O que está acontecendo aqui?" Deixa o like no vídeo. Tudo deverá acontecer depois que João Pedro garantir ao pai que não vai mandar Sandra embora, coisa nenhuma. Preocupado com a segurança do filho, o fazendeiro se aproximará da imagem de Nossa Senhora e vai pedir: "Proteja o nosso filho, Maria Santa. João tem cabeça dura e pode estar cavando a própria cova com essa teimosia." Inácia vai surgir falando que João é bem mais esperto do que todos possam imaginar e vai acabar com Egídio Coutinho de uma forma que surpreenderá toda a cidade. Não demora muito. João Pedro, com uma ideia genial na cabeça, se aproximará de Sandra, pedindo a mão da jovem em casamento. Sandra, sem pensar duas vezes, vai aceitar o pedido. Será a partir dessa cena que uma armadilha sensacional será armada para ferrar Egídio. João Pedro retornará à casa do pai, revelando que o casamento com a Sandra será em menos de 2 dias. Ainda mais preocupado, Inocêncio perguntará se o caçula está maluco. João explica: "Se preocupa não, pai. Eu garanto ao senhor que Egídio nunca mais vai ameaçar a nossa família. E tem mais, já preparei o convite de casamento pro Margito. Na hora que ele entrar na igreja, vai ter uma surpresa esperando por ele." O pastor Lívio será chamado à casa de Inocêncio e, ao escutar a ideia maluca da armadilha de João Pedro, vai falar: "Mas diz que estão querendo fazer na casa de Deus. É loucura, rapaz. Além do que, conhecendo o Coronel Egídio, eu não sei do que ele poderia ser capaz de fazer depois de uma coisa dessas." Inocêncio e João Pedro convencerão o padre Lívio a ajudar a preparar na igreja a armadilha para Egídio. Mais tarde, Damião vai aparecer na frente da casa do vilão, com um facão na cintura. O funcionário de Inocêncio, olhando para a casa, comenta: "Eu só espero que esse plano de João Pedro aconteça da forma que combinamos. Caso contrário, uma tragédia vai acontecer." Dentro da casa, Dona Patroa e Egídio serão surpreendidos ao avistarem Damião entrando na residência. Egídio pega a arma e exigirá saber o que gente de Inocêncio faz ali. Damião justifica: "Eu vim em paz, vim entregar isso que patrãozinho João Pedro mandou que entregasse nas suas mãos." Egídio pegará um papel. Ao ler o conteúdo, nervoso, fala: "Olha isso aqui, dona Patroa. Não tô acreditando no que eu tô lendo nesse papel. Sandra, aquela perdida, vai casar com o filho de meu pior desafeto. E ainda teve a ousadia, a coragem, a afronta de mandar um convite de casamento aqui pra casa.
Egídio expulsará Damião da fazenda, olhará para a dona patroa e prometerá: quer saber de uma coisa? Eu tenho uma ideia muito melhor. Eu vou a esse casamento sim, e vou fazer um estrago com o noivo e com a família dele. O que o vilão e a dona patroa não imaginam é que Egídio vai se ferrar de uma forma espetacular com a armadilha de João Pedro. Na igreja onde tudo acontecerá, João Pedro, José Inocêncio e Damião chegam um dia antes da cerimônia. Inocêncio pergunta: então, João, tem certeza, meu filho? É isso mesmo que vai querer fazer? Essa sua ideia me parece maluca por demais. João responde: eu sei que é maluca, painho, mas aquele filhote de pica-pau merece o castigo. É hoje que Egídio Coutinho vai pagar por todas as maldades que tem feito com esse povo e com a minha Sandra. O pastor Lívio aparecerá, olhará para Damião, João Pedro e José Inocêncio e vai dizer: mesmo parecendo maluquice, eu consegui. O padre aceitou. O casamento vai acontecer da forma que os noivos pediram. João perguntará ao pastor se a armadilha para Egídio foi autorizada a ser usada na hora da cerimônia. O pastor, com o aval do padre, confirma: foi sim. Essa tal surpresa que estão armando para Coronel Coutinho foi autorizada pelo padre. Eu só espero que não aconteça nenhuma tragédia na casa de Deus. João Pedro prometerá fazer Egídio se arrepender de ter nascido. Inocêncio comenta o plano do filho. Assim como o pastor, eu também espero que saiba o que esteja fazendo João Pedro e das consequências que isso vai ter na vida de cada um aqui. No dia seguinte, Sandra, ansiosa com o casamento, será orientada por Morena, Zinha e professora Lu a manter a calma. Sandra diz: calma como, minha gente? Esse casamento não vai ser igual a todos os outros não. João Pedro vai pregar uma peça em Painho e, conhecendo Coronel Egídio da forma que eu conheço, é capaz de acontecer uma tragédia nesse casamento. Zinha garantirá que se algo de ruim acontecer na cerimônia, será com o próprio Egídio. Na casa de José Inocêncio, João Pedro será orientado por Inácia a desistir do plano que está armando para Egídio Coutinho. O filho de Maria Santa nega: desistir como, Inácia? Não tem mais como desistir não, até porque, se eu desistir do plano, Egídio Coutinho vai acabar com a minha raça, a raça de Painho e até mesmo de Sandra. Ele que me aguarde. Hoje, aquele lá vai ter o castigo que merece e vai levar o castigo na frente de todo aquele povo. Enquanto isso, na igreja, os convidados chegam aos poucos. O pastor Lívio, preocupado com o plano dos Inocêncio, olha para o padre da cerimônia e comenta consigo: se arrependimento matasse, eu, uma hora dessa, estaria ao lado de Padre Santo. De repente, os convidados vão se assustar quando João Pedro, José Inocêncio e Damião entrarem pelos fundos da igreja carregando um caixão. Do lado de fora da igreja, Egídio chegará ao lado de Marçal, se manterá escondido observando a casa de Deus. Egídio comenta: de duas, uma. Ou o filho de Coronel Inocêncio é um trouxa em me convidar para isso aqui, ou ele é muito inocente a ponto de acreditar que eu virei a cerimônia prestigiar esse casamento de minha filha. Marçal pedirá para saber o que exatamente o patrão está tramando fazer quando entrar na igreja. Egídio responde: você me parece mais tapado do que João Pedro, Marçal. Você acha que viemos aqui fazer o quê? É claro que na hora que eu entrar nessa cerimônia, vai ser para acabar com a festa. Vou despachar esse tal de João Pedro na frente de Sandra, do pai dele e de todo o resto da família. E digo mais, vou aproveitar e despachar junto Coronel José Inocêncio. De longe,
Damião observa Egídio e Marçal tramando invadir a igreja. O funcionário de José Inocêncio entrará na paróquia revelando ao patrão que Egídio mordeu a isca e já está do lado de fora da igreja acompanhado de um capanga. Inocêncio fala: já era de se imaginar. O desinfeliz realmente está disposto a evitar esse casamento a qualquer custo, nem que para isso tenha que colocar a vida da própria filha em risco. José Inocêncio orientará Damião a seguir o plano de João Pedro, deixar Egídio entrar na igreja e receber o presente que jamais esquecerá em toda a vida. Damião comenta: eu tenho certeza, patrão, que depois que Coronel vê o caixão e a surpresa que tem dentro, o bicho vai pegar no meio dessa cerimônia. Do lado de fora da igreja, Egídio verá a noiva chegando em um carro. Revoltado, comenta com o funcionário: eu não criei filha minha para casar com o meu desafeto. Isso não pode e não vai acontecer. Sandra vai ficar viúva antes mesmo da lua de mel. A noiva entrará na igreja. João Pedro estará no altar. Os convidados observam a noiva caminhando. José Inocêncio e Damião se preparam para o plano após a entrada de Egídio. João e Sandra ficam na frente do padre. O padre, ao questionar a igreja se existe alguém ali contra aquele matrimônio, será surpreendido com a entrada de Egídio Coutinho falando: eu, padre, eu tenho todos os motivos do mundo para que essa pouca vergonha não aconteça. Os convidados ficam em choque com o barraco. Egídio, sem perceber a surpresa que o espera, se aproximará um pouco mais do altar, sem perceber o caixão ao lado. José Inocêncio comenta com Damião: se prepara, Egídio tá armado e vai querer puxar essa arma para meu filho. Antes que isso aconteça, temos que agir, Damião. Egídio olha nos olhos de João Pedro e pergunta se realmente estava achando que casaria com a sua filha Sandra. João Pedro responde: o senhor não me conhece, coronel. Vou casar com a sua filha e ainda vou dar o presente que o painho dela merece. Sem entender do que o genro está falando, Egídio, intrigado, pedirá para João ser mais claro. O filho de José Inocêncio aponta para o lado do altar e mostra o caixão. Ao ver do que se trata, o vilão em choque vai gritar: mas o que é isso? Que caixão é esse? João Pedro se aproxima do caixão e fala: aqui dentro tem o teu presente, coronel Egídio. Se aproxime, venha, abra e pegue o presente que preparei para você. José Inocêncio manda: o teu presente tá dentro desse caixão, Egídio Coutinho. Tire a tampa e veja o que João tá falando. O vilão olhará para a filha e exigirá que Sandra conte o que exatamente João Pedro e José Inocêncio colocaram dentro do caixão. Sandra confessa: não sei o que colocaram dentro. Eu tô falando a verdade. Agora, se está curioso para saber, acho melhor, painho, você mesmo abrir e ver com os próprios olhos. Com medo do que possa ter ali dentro, Egídio se negará a abrir e mandará Marçal abrir no seu lugar. José Inocêncio fala: não, a única pessoa que vai abrir esse caixão e pegar a surpresa que João colocou dentro é você mesmo, coronel Egídio. Seja homem pelo menos uma vez na vida. Tome coragem e abra. Egídio, curioso para saber o que colocaram dentro do caixão, cairá feito patinho, se aproximará do caixão, olhará fixamente e em pensamento fala: mas que loucura é essa? Quem teria uma ideia de colocar um caixão em pleno casamento? E o que será que esses desinfelizes colocaram dentro? Os convidados observam Egídio próximo ao caixão. O vilão vira para os convidados, para o padre e os noivos e avisa: eu vou abrir e provar que não sou um frouxo. Mas uma coisa eu adianto: vou deixar claro a todos vocês aqui presentes. Dependendo do que tiver nesse caixão, daqui 7 dias, padre,
o senhor vai ter que rezar a missa de metade desse povo aqui. Os convidados, os noivos, Inácia e José Inocêncio, observam Egídio destravar a tampa do caixão. João Pedro manda: abra logo, coronel. Não me diga que tá com medo. Pegue logo o teu presente e se pique dessa igreja. Até porque eu vou casar com a sua filha, com ou sem a sua bênção. Egídio dirá que isso nem por cima do seu cadáver. O sem vergonha abre a tampa do caixão. Ao descobrir o que existe dentro, de pernas bambas vai falar: minha Nossa Senhora, mas o que é isso? De quem foi a ideia de fazer uma coisa dessas? Eu nunca vou perdoar o infeliz, caso isso seja o que eu tô pensando. José Inocêncio toma a frente da situação e responde: depende do que você tá imaginando. Isso aí é o presente que João Pedro e toda a família Inocêncio resolvemos lhe entregar, para lembrar que não temos medo de você, e caso se atreva a besta com a nossa família, vai acontecer o mesmo com você. Sandra pedirá a João Pedro uma explicação sobre o que é aquilo que colocaram dentro do caixão que deixou Egídio em estado de choque. João Pedro responde: eu vou falar a você, Sandra. Isso aí foi ideia minha. Foi difícil convencer o padre a aceitar a ideia, mas com a ajuda do pastor Lívio, consegui. Egídio o interrompe gritando: cala a boca. Isso não vai ficar assim. Eu vou acabar com todos vocês, com as minhas próprias mãos. Os convidados, assustados com o barraco, continuarão observando a cena de Egídio furioso, olhando para dentro do caixão. José Inocêncio manda: oxente, mas todos devem estar se perguntando o que é isso num caixão, né? Então deixa que eu explico. Egídio Coutinho passou a vida inteira me acusando de ter mandado tirar a vida de Coronel Firmino, mais conhecido como o Coronel Pica-Pau. Então foi por isso que João Pedro resolveu pregar uma peça no infeliz e colocar a ossada de Firmino dentro desse caixão. Egídio furioso tentará puxar a arma. Damião será mais rápido e colocará o vilão na mira. Se tentar puxar, vou mandar direto pro inferno. Egídio gritará ordenando a Marçal que atire. De repente, Egídio percebe que Marçal está aí no chão. Damião dirá que se adiantou e mandou Marçal para junto do capeta. Egídio, encurralado, pedirá para saber o que estão pensando em fazer com ele. Inocêncio diz: é o seguinte, João Pedro e Sandra precisam casar e de preferência em paz. Sendo assim, vamos levar você para dar um passeio. Vamos colocá-lo dentro desse caixão e dar o castigo que merece. Egídio se negará a entrar na caixa. Damião e José Inocêncio colocarão um vilão à força no caixão, jogam em cima do carro e o levam para um lugar especial. Enquanto isso, o padre continuará a cerimônia e o pastor pedirá a todos os convidados que finjam que nada aconteceu. A poucos quilômetros do local, o caixão com Egídio será retirado do carro. Damião pergunta: patrão, o senhor tem certeza que vai querer fazer isso mesmo? José Inocêncio responde: se eu não fizer isso, Damião, mais cedo ou mais tarde, esse desinfeliz vai atocaiar meu filho João Pedro. Eu já sofri demais nessa vida, não iria aguentar uma outra perda. Eles colocam Egídio vivo dentro da cova aberta de Firmino e o enterram. Na igreja, João Pedro e Sandra se casam e uma grande festa de comemoração acontecerá na fazenda. Você está na torcida para que João Pedro e Sandra fiquem juntos? Deixa um coração para esse casal aqui abaixo nos comentários desse vídeo. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.